como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão conectados aqui comigo. É sempre um prazer estarmos aqui juntos para falar do nosso Vascão. Já peço para você que chegou aqui pela primeira vez ou que já está vindo aqui acompanhando o nosso canal, mas ainda não é inscrito, ajuda muito, né? De suma importância que você se inscreva aqui no nosso canal e também deixe o joinha. Tenho notado que tem vídeos meus aí que pega 2.000, 3.000, 5, 10, 20, 30 mil visualizações e não atinge nem 10% de like, né? Será possível que o meu conteúdo é tão ruim assim para vocês não darem nem um joinha, que é de graça, gente? Pô, dá essa força aí, deixa o joinha, não paga nada, gente. O que vai mudar na vida de vocês você deixar um like para ajudar o canal? Valeu? É isso que eu peço para vocês aí, né? Logo de cara para nos fortalecer. Dito isso, vamos começar a falar do nosso Vascão. Como vocês já sabem, Paulo Brax foi demitido, o Vasco da Gama ficou aí 4 dias apenas sem diretor de futebol. Hoje, desde que o Galo cantou, desde quando o sol raiou, né? Foram aí ventilando várias notícias de que Alexandre Matos estava muito próximo de acertar com o Vasco da Gama. Fato é que hoje, ali em torno de 4h30 da tarde, Alexandre Matos foi anunciado de maneira oficial pelo Clube de Regatas Vasco da Gama como novo diretor do nosso Vasco. Isso mesmo, gente, Alexandre Matos, agora sim, né, a gente pode comemorar, é o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Ele que pediu foi legal, hein? Pediu desligamento do Atlético Paranaense, o clube o qual ele estava trabalhando, saiu de maneira amigável do Atlético Paranaense para vir trabalhar aqui no nosso Vasco, né? Diante de toda essa situação, tem uma foto que eu coloquei aqui na tela, que é a camisa 7 com o nome Alexandre Matos. Aí tem uma galera brincando que o Alex Teixeira vai sair do Vasco, né? E Alexandre Matos vai jogar no lugar, mas é brincadeira, né? Ele é um diretor de futebol, ele não entra em campo, mas ele é o cara que monta o time que vai entrar em campo. Então, Alexandre Matos já passou aí pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, enfim, vários clubes. Onde ele passou, ele foi campeão, tem a veia vencedora, né, galera? Ele, inclusive, fez várias postagens na sua rede social, como já segue essa outra postagem, esse outro post que ele fez aqui, dizendo, né, que vai trabalhar dia após dia, né, em prol do nosso Vasco, para colocar o nosso clube aí brigando nas cabeças, né, gente? Aí é o seguinte, segundo aí, né, segundo o jornalista Joel Silva, que trabalha no jornal O Lance, né, ele chega aí terça-feira, muito conhecido como amanhã, ao Rio de Janeiro, e terá aí 2 anos de contrato, né, terá contrato com o Vasco da Gama até 2025. Vamos aguardar aí, né, as notícias, os fatos, né, de maneira como forem saindo aí na mídia. A gente traz para vocês aqui mais atualizações em relação ao contrato de Alexandre Matos. E é o seguinte, gente, ele vai ter total autonomia, tá? Total autonomia no Vasco da Gama. Inclusive, antes mesmo dele chegar ao Rio de Janeiro, já está trabalhando alinhado com a diretoria do Vasco da Gama, analisando, avaliando alguns nomes de atletas que estão no mercado, que o Vasco da Gama tem o interesse de buscar. A Alexandre Matos já está trabalhando aí
com a diretoria do Vasco da Gama antes mesmo, né, de ser apresentado. O homem trabalha e trabalha, tá correndo atrás. Outra notícia que saiu pela tarde de hoje é que ele vai ter autonomia total na pasta de futebol do Vasco da Gama. O que significa isso, Álvaro Silva? Galera, isso significa que Alexandre Matos ele vai poder escolher toda a sua equipe de trabalho, desde o futebol profissional, que é o principal, né, o carro-chefe do Vasco, até ali as categorias de base, tá, gente? Dentro dessa situação, inclusive, ele indicou um profissional que já trabalhou com ele, que é o Júnior Chavari, tá? Júnior Chavari atualmente está trabalhando no Coritiba, só que tem pouco tempo que Júnior Chavari chegou no Coritiba, e uma notícia que saiu agora há pouco à noite é de que Júnior Chavari teria aí recusado a proposta de Alexandre Matos para vir trabalhar aí, no caso no Vasco da Gama, né? Porque ele quer honrar o seu compromisso junto lá à equipe do Coritiba. Mas diante de toda essa situação aí, já começamos muito bem, nem viramos o ano, mas já começamos muito bem aí com o pé direito para 2024, um dos melhores dirigentes de futebol do Brasil, o nosso Vasco contratou, né? A 777 recebeu aí, no caso apresentou um projeto para Alexandre Matos, ele teria gostado muito desse projeto aí, ficado muito interessado e tentado, né, a vir trabalhar no nosso clube, abraçou o projeto. Agora uma opinião minha. Eu, Álvaro Silva, acredito muito que o nosso Vasco vai fazer um investimento legal aí para o ano de 2024. Sabe por quê, gente? Porque Alexandre Matos é um cara que precisa, para ele conseguir ter êxito, né, aonde ele trabalha, que é montando time, ele precisa ter aí um teto orçamentário, precisa ter um dinheiro para trabalhar. Dentro dessa situação, uma vez que a gente já tem uma espinha dorsal montada, a gente precisa trazer aí, obviamente, vários reforços, né? Se a gente contratar o goleiro Ivan, a única posição que a gente não precisa contratar seria o goleiro. O restante a gente precisa de lateral direito, lateral esquerdo para fazer sombra, né? Para aguentar o ano inteiro, são várias competições, tem a questão de lesão, tem a questão de suspensão também. Vamos precisar de zagueiro, vamos precisar muito de jogadores de meio de campo, jogadores de lado de campo e de ataque, né? Então, com tudo isso, Alexandre Matos, acredito eu que ele vai arrebentar no Vasco, se o Vasco der autonomia para ele, conforme as notícias saíram no dia de hoje, se ele tiver aí um orçamento para trabalhar, que não seja ali uma mixaria, que seja um dinheiro legal para trabalhar na pasta de futebol de Vasco, eu tenho total certeza que ele vai montar um time aí pra gente brigar nas cabeças, no mínimo, né? No mínimo, para não dizer aí um time campeão. Eu acredito muito, tô muito feliz com essa situação aí, né? Aí é o seguinte, o Vasco, né, divulgou vários memes no dia de hoje em relação a isso, que tem o livro dele, né, o livro do Alexandre Matos, que é Tudo Começa com um Sonho, né? É o livro dele, como você já pode acompanhar a imagem na tela, Tudo Começa com um Sonho. Aí o Vasco foi e fez a postagem, Tudo Começa com um Sonho, mas colocando na foto ali o sonho, né, aquele que a gente compra na padaria, né? É muita brincadeira, é muito meme, né? Fato é que o Corinthians, gente, o Corinthians tentou jogar água no chope, viu? O Corinthians tentou atravessar a negociação aí, tentou atrapalhar a parada, mas a proposta do Corinthians não chegou nem aos pés, segundo a gente apurou. A proposta do Vasco da Gama foi a proposta que chegou mais perto daquilo que Alexandre Matos esperava receber. O Vasco ficou ali muito próximo de bater certinho com o que ele quer. Então nenhum outro clube chegou com uma proposta equivalente, com um projeto também que enchesse aos olhos de Alexandre Matos. E aquilo que eu falei para vocês ontem, aquela postagem que ele colocou, né, sem risco, sem história, ali eu tive a certeza que ele ia vir trabalhar no Vasco, porque trabalhar no Vasco é um risco, né? Assim como você também trabalhar de repente no Botafogo, de repente você pegar aí um São Paulo, é um risco para ele que já estava lá no Atlético Paranaense, consolidado, vai disputar competição internacional ano que vem, tudo organizadinho, casa arrumada, estádio novo, toda a estrutura para trabalhar, né, um orçamento, já conhece, o grupo na mão, não. Ele veio viver novos ares, né? Veio morar no Rio de Janeiro, vai vir morar no Rio de Janeiro, vai pegar o Vasco aí para começar essa montagem de elenco. Então,
tem tudo aí para o nosso Vasco decolar nesse ano de 2024. Eu tô muito feliz. Agora, gente, não falando de Alexandre Matos, mas ainda falando da pasta de futebol, é o seguinte: nessa segunda-feira se iniciou lá em Berlim, na capital da Alemanha, no caso uma sequência de reuniões, né? Essa reunião, a qual é da 777, da 777 Partners, é uma reunião global. O que é isso, Álvaro Silva? Uma reunião que engloba todos os membros participantes da 777, todas as empresas às quais a 777 detém os direitos, né? Então essa reunião engloba todo mundo ali que tem a ver com a 777. Quem está representando o Vasco da Gama nessa reunião em Berlim é o Johannes Spurs, que era ali, né, o diretor de futebol interino do Vasco da Gama até Alexandre Matos assumir, né? Vale lembrar que Paulo Brax estava de viagem marcada nessa última sexta-feira, né? No caso, para essa próxima sexta-feira, na última sexta-feira, né? Justamente para essa reunião aí. Então, como Paulo Brax foi demitido, né? Johannes Spurs está representando o Vasco aí nessa reunião. Ainda pegando o gancho, falando de Paulo Brax, né? Saiu uma fake news, uma notícia muito paia aí, lá do Atenção Salgadinhos, né? De que Luiz Melo, ele que ainda trabalha para a 777, nada a ver mais com a SAF do Vasco, ele ainda trabalha para a 777, né? Saiu a notícia que as demissões aqui no departamento de futebol do Vasco da Gama tiveram o dedo de Luiz Melo. Primeira coisa, ridículo. Segunda coisa, mais ridículo ainda. E terceira coisa, idem, ridículo, ridículo, ridículo. Por quê? Luiz Melo saiu pela porta dos fundos do Vasco da Gama, pela porta de trás da SAF do Vasco, após a própria 777 detectar várias cagadas, vários erros ali de trabalho, de planejamento para a temporada 2023. A gente quase caiu esse ano e seria culpa de Luiz Melo e Paulo Brax. Então é impossível o próprio Luiz Melo agora participar numa remontagem de equipe aí da SAF do Vasco, né? Então é uma notícia no mínimo aí fake news e ridículo, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho de jogadores, né? O Búfalo Rossi, ele que fez uma postagem também nas suas redes sociais, que está muito feliz porque vai jogar no Vasco da Gama. Ele tinha uma cláusula no seu contrato: se o Vasco permanecesse na Série A para o ano de 2024, automaticamente o nosso clube renovaria o vínculo, né, por mais um ano. Então Rossi fica aí mais uma temporada no Vasco da Gama. Galera, agora é o seguinte, Paulo Henrique, né, ele que não tem passe fixado, ele que não tem aí, o Vasco não tem preferência de compra na situação dele, né, o Vasco agora terá que aguardar a decisão de Paulo Henrique e do Atlético Mineiro, que detém os direitos do atleta, ou seja, o que vai mandar é quem chegar com o dinheiro. Quem colocar o dinheiro maior na mesa vai levar Paulo Henrique, vai contratar o lateral direito. Vale dizer que ele ganhou muita visibilidade aqui no Vasco, muito se deve, né, a Ramon Dias, né? Vamos torcer para o Atlético Mineiro ter um mínimo aí de gratidão com o Vasco, né? E oferecer primeiramente para o nosso clube, embora contratual não tenha essa obrigação, o Atlético Mineiro, mas vamos torcer para que eles ajam com um pouquinho de ética, né? Porque se não fosse o treinador do Vasco, não fosse o nosso clube, hoje Paulo Henrique não teria vitrine, ninguém iria querer contratá-lo, né? Se existem clubes especulando, até mesmo como saiu a notícia no dia de hoje, que tem clubes da MLS de olho aí no lateral direito Paulo Henrique, muito se deve pela atuação dele aí no segundo turno do Brasileirão com a camisa do Vasco, né? Então deixa a opinião de vocês aí, o Vasco deve brigar pelo Paulo Henrique ou não? Deve ir atrás de outro lateral direito para jogar ali, né, fazendo ali um certo revezamento com o Puma Rodrigues. Dê a opinião de vocês, sim ou não? Gente, agora é o seguinte, um atleta que pode estar de saída, pode ser o primeiro jogador a deixar o Vasco da Gama, é Lucas Figueiredo, tá? Lucas Figueiredo tem pelo menos 3 times do futebol japonês que vem demonstrando interesse em contratá-lo nos últimos dias. Vale lembrar que Ricardo Graça, zagueiro, cria da base aqui do Vasco, está jogando no futebol japonês. Ele que veio ao Rio de Janeiro, está de férias aqui no Rio, teve no jogo ali em São Januário, na última partida contra o Red Bull Bragantino. Coincidência ou não, fato é que times do futebol japonês agora querem levar Lucas Figueiredo. Na minha opinião, vai ser muito bom para o Figueiredo, vai ganhar rodagem, vai entrar um dinheiro nos cofres do Vasco da Gama, ele vai adquirir experiência na sua carreira, na sua vida pessoal, né? Quem sabe de lá do futebol japonês ele consiga aí fazer 1, 2 muito boas temporadas para ele depois alçar voos
para ir jogar em outro mercado, né? Essa é minha opinião em relação ao Figueiredo. Gente, agora é o seguinte, eu vou falar do aniversariante, né? Só que antes do aniversariante, segue a vinheta da Estrela Bet, a parceira oficial do canal Vascaíno desde sempre. Show de bola, né? Então, vocês já viram aí, o link tá fixado aqui na descrição do vídeo. É só você correr, clicar, fazer o seu cadastro e já começar a ter chance de ganhar. Galera, é o seguinte, quem completou aniversário aí, nessa segunda-feira, foi Carlos Alberto, né? O nosso camisa 19, né? Era camisa 10, né? Jogava de terno, mas jogou aqui no Vasco com a camisa 19, né? Ele que jogou aqui em 2009, 2010... né, ali, se eu não me engano, acho que até um pouquinho ali em 2011, não tenho certeza. Fato é que Carlos Alberto foi campeão aí brasileiro, né, da Série B com o Vasco da Gama. Na primeira vez que a gente foi rebaixado, né, ele foi campeão naquele título, juntamente com o centroavante Elton também. Foi um dos jogadores, né, que conduziram o nosso Vasco ao acesso à Série A em 2009. Então, meus parabéns a você, Carlos Alberto. E outra coisa, Carlos Alberto, é o seguinte, a primeira camisa que eu pude comprar com o meu dinheiro original do Vasco da Gama, eu lembro até hoje, galera, eu tinha 17 anos, 16 anos, foi o primeiro emprego que eu tive assim de carteira assinada na ocasião. Aí eu fui na loja, que era do ladinho da loja que eu trabalhava, fui lá, comprei a camisa parcelada em várias vezes. Na época não era nem cartão de crédito, era crediário, carnezinho, você ia pagando todo mês, né? Eu comprei a camisa dos Templários, né, com o nome do Carlos Alberto. Então, meus parabéns, Carlos Alberto, que está completando aí 39 anos de idade. Galera, dito isso, é o seguinte, né? O nosso baixinho Romário está aposentado dos gramados há muito tempo. Só que aí que tá, né? Ele tem 57 anos, isso mesmo, o Romário tem 57 anos, ele como atleta profissional marcou mais de 1000 gols, o seu 1000º gol foi com a camisa do nosso Vasco. Fato é que mesmo aos 57 anos, com quase 60 anos aí de idade, já aí, né, já coroinha, né, tá arrebentando, tá jogando muito aí nos jogos festivos, né, nas peladas, nos campeonatos aí de várzea, né, vamos dizer assim. Tá arrebentando o nosso baixinho, né? Para não ficar no que eu tô falando, vejam o vídeo aí do Romário, né, tirando onda, dando caneta, driblando, metendo gol com quase 60 anos. Acompanhe. Show de bola, né? O baixinho simplesmente sempre jogou muita bola, né? É isso aí, galera. Agora é o seguinte, o outro jogador que jogou muita bola na temporada de 2023, esse está muito longe de chegar no Romário, mas é sim um bom jogador, ajudou o nosso Vasco a permanecer na Série A. Sabe quem é? El Pirata, Pablo Verratti, né? Gente, Pablo Verratti ficou aí no top 5, né? Entre os 5 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada, no quesito chute a gol, tá, gente? Isso mesmo, né? O primeiro colocado foi o Luizito Soares, com 55 chutes a gol. O segundo é o Hulk, com 49. O terceiro é o Paulinho, do Galo Mineiro, com 48. O quarto é o Germancano, com 34 finalizações, chutes a gol. E o quinto, né? O Pablo Verratti, aí, com 32 finalizações. Vale lembrar que tem mais 3 atletas tirando o Pablo Verratti, que também tem 32 finalizações, só que ele assumiu a 5ª colocação devido ao número de partidas que ele disputou com a camisa do Vasco, né? Ele jogou menos partidas e conseguiu anotar mais finalizações ao gol do que, por exemplo, Rafael Veiga, Tiquinho Soares e Davidson, né? Igualou aí os chutes a gol, porém com menos partida, por isso ele ficou no top 5 aí, e mais um pouquinho, né? Poderia ter passado o cano com certeza. Então meus parabéns ao Pablo Verratti,
17, que fez um ótimo segundo turno de Campeonato Brasileiro, anotando 10 gols, né, ajudando bastante a gente a permanecer na Série A. Outro jogador que também foi destaque nessa temporada foi Lucas Piton, nosso camisa 6, nosso lateral esquerdo titular, né? Defensivamente não é um primor de jogador, mas do meio para frente apoia e apoia muito bem quando chega no setor de ataque, né? O Lucas Piton foi o primeiro, gente, no quesito com passes para a área, ou seja, cruzamento na área, né? Passes ali dentro da área. O Lucas Piton foi o primeiro, tá? Com 67 aí, cruzamentos, ou seja, 67 passes feitos aí com bola aérea, né? O segundo foi o Lucas Veríssimo com 62, o terceiro aí vem o Arrascaeta com 55, e aí por diante, né? Vocês observam aí que é o top 10, né? E tem um outro quesito também, né? Que é em questão de passes decisivos, né? Aí Lucas Piton ficou na 10ª colocação em passes decisivos, né? O primeiro colocado nesse ranking é o Rafael Veiga do Palmeiras, né? Campeão, né? Com 86 passes. Então você observe que o Rafael Veiga joga no Palmeiras, um dos melhores elencos do campeonato, se não o melhor. O time que foi campeão do Campeonato Brasileiro, né? E o Rafael Veiga é meia, né? Meia atacante, um homem que cria jogadas. Ele foi o primeiro com 86 passes decisivos. Lucas Piton jogando num time que brigou até a última rodada para não cair para a segunda divisão, lateral esquerdo, né? E mesmo assim ainda conseguiu ficar em 10º nesse quesito com 61 passes decisivos. Então parabéns aí a Lucas Piton pelo seu bom desempenho na temporada de 2023. Agora, galera, vamos falar um pouquinho do Gary Medel, nosso pitbull camisa 17, né? Joga de zagueiro, joga de volante, titular da seleção do Chile. Embora ele seja muito brabo dentro de campo, fora de campo é uma figura. O Medel é muito emblemático, ele é muito engraçado, né? Aí é o seguinte, eu vou colocar um videozinho aí sobre o próprio Gary Medel, né? Falando de algumas curiosidades, né, na sua vida pessoal. Acompanhe. Una película que curtes. Scarface, Seriados. Naruto, Canciones. reggaetón y cumbia. Género chileno, Jordan 23, Pailita, Chris MJ, O que le gusta comer? pasta, no sé, lasaña, puré con pollo. Su grande referente en posición en la historia de Chile, en el mundo. Cuando chico me gustaba mucho Iván Zamorano. ¿Qué piensas sobre la hinchada de Vasco? No, extraordinario, extraordinario. He estado en hinchada grande y esta es una de esas también. Una frase que levas para tu vida. Una frase, Juliao. Le llamo de Pitbull. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Por mi carácter y por mi forma de jugar. ¿Tiene algún Pedro? Sí, tengo 2 chihuahuas. Chihuahua, Pitbull y Chihuahua. Chihuahuas, son 2 chihuahuas de mi hija. Una se llama Tyson y la otra Nala. Show de bola, né, gente? Muito bacana, né? Agora é o seguinte, no momento ao qual eu estou gravando aqui para falar com vocês, o nosso Vasco da Gama está enfrentando a equipe do Paulistano. Sinceramente não sei quanto está a partida, era para eu ter gravado antes esse vídeo para eu falar da partida, né? Mas depois a gente traz aí o panorama, né? O Vasco está enfrentando então a equipe do Paulistano lá em São Paulo, fora de casa pelo NBB, com transmissão da CRVG TV. Gente, e na última partida, né, só para a gente não esquecer, na última partida que o Vasco da Gama ganhou da equipe do São Paulo, né, fora de casa, Marquinhos foi eleito aí o melhor jogador da partida. Então, meus parabéns aí ao nosso brabo, né, Marquinhos. Gente, agora é o seguinte, eu ia falar de Paulo Brax, mas como eu já falei dele lá no início, a gente não precisa falar. São Januário, né? Esse é o último assunto aí para a gente estar encerrando esse vídeo de hoje. Gente, São Januário pode ter recebido o seu último jogo decisivo, né, que foi Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, da sua história. Isso mesmo, gente. São Januário, né, esse jogo aí entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino pode ter sido o último jogo decisivo que o Vasco recebeu, no caso, na nossa colina histórica, né? Da história, né? No caso, antes da reforma. Por que isso? Porque se aprovado for o projeto da reforma de São Januário, se tudo correr bem, está prevista para essa reforma ter início, né, em abril de 2024. Né? Com isso, o estádio vai ficar fechado durante 3 anos, né, e só será reinaugurado em 2027, né, gente? Que é quando justamente São Januário completa 100 anos, né? Para inaugurar o novo São Januário no ano centenário, né? Da nossa colina histórica. Então, com isso, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais, né? Jogos decisivos
no nosso Caldeirão. No início ali do ano teremos jogos do Campeonato Carioca, o Vasco vai atuar em São Januário, porque o Campeonato Carioca, se eu não me engano, começa ali em fevereiro, salvo engano, ou final de janeiro ou começo de fevereiro, meados de fevereiro. Fato é que o Vasco ainda vai jogar alguns joguinhos ali antes de fechar o estádio para reforma, né? Caso, né, for levado para frente esse projeto do potencial construtivo e também o projeto que já está na prefeitura, né, para a reforma da nossa colina histórica. Então, dito isso, é isso que eu tinha para trazer para vocês de mais importante no dia de hoje. Tem vários atletas aí sendo ventilados com a camisa do Vasco. Tem o meio do River Plate, que pode ser o primeiro reforço, né, do nosso Vascão. É um jogador ali que Ramon Dias teria pedido a contratação desse atleta. Sinceramente, a gente ainda não sabe em que pé está essa negociação e qual seria o nível, né? O meio do River Plate, que é Agustin Palavecino, né? Palavecino, ele que é um jogador aí de 1,79 m, tem 27 anos, né? E joga como meia atacante, pertence ao River Plate. O Vasco tá de olho nele, né? Ele pode ser o primeiro reforço do nosso elenco. Tem também a questão do zagueiro Robert Rojas, que o nosso treinador Ramon Dias teria pedido à diretoria. Só que com tudo isso, né, a gente vai ter que aguardar aí a decisão de Alexandre Matos, né, que agora já está se inteirando, está ficando por dentro das situações do nosso Vasco, quem fica no nosso elenco, quem tem contrato terminando, quem quer ficar, quem quer sair, né? Aí ele vai se sentar, né, vai se reunir ali com o Ramon Dias e a galera da SAF do Vasco para definir quem fica nesse elenco. E aí sim, quem for ficar nesse elenco, em cima desses nomes, aí Alexandre Matos vai começar a trabalhar com o Ramon Dias para buscar novos nomes e novos jogadores. Então, dentro dessa situação, tem também a questão do volante Alan, que já poderia assinar um pré-contrato com o nosso gigante da colina. Tem também a situação do volante Souza, que está se recuperando de uma lesão no joelho e já sinalizou que quer jogar no Vasco da Gama. Tem a situação aí do Alex Teixeira, que saiu a notícia no dia de hoje, que não vai renovar, não vai jogar mais no nosso Vasco. Tem a situação de Lucas Figueiredo, que pode ser vendido para o futebol japonês. Saiu a notícia também de Paulo Henrique, que pode ser vendido, no caso pelo Atlético Mineiro, para jogar no futebol americano, lá na MLS, na Major League Soccer. Tem a questão de Gabriel Peck, que vem despertando interesse, olhares de vários clubes mundo afora. Tem a questão do zagueiro Miranda. Então tem muito jogador no Vasco que pode sair, muito jogador no Vasco que quer ficar, né? Tem situações aí envolvendo atletas de fora. A questão do Felipe Coutinho ganhou muita força, a gente não sabe o que vai acontecer, se o Vasco vai mesmo buscá-lo ou não, por vínculo de empréstimo aí a partir do meio do ano, né? Então vamos aguardar. Fato é, eu tenho certeza que o Alexandre Matos vai montar um time aí muito competitivo, um time de muita qualidade para a gente brigar, para o nosso Vasco voltar ao seu devido lugar, né? Agora é o seguinte, só um parêntese aqui, né? Vocês gostando do Eurico Miranda ou não, deixa isso de lado, essa polêmica. Vamos pegar um recorte só daquela frase que ele falou para a gente colocar aqui agora. É algo assim, né? Alexandre Matos é anunciado como diretor de futebol do Vasco da Gama. Oi? O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Né, gente? Eu acredito que essa frase tem tudo a ver, né? Agora acho que o respeito realmente vai voltar com um grande diretor de futebol à frente da pasta aí do nosso futebol. Galera, é isso que eu tinha então para trazer para vocês. Tamo junto, tá? Sabe por quê? Olha só, enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!